Olá, seja muito bem-vindo a mais um quadro Na Ponta do Lápis, aqui na tela da TV Câmara Campinas. Nós sempre trazemos dicas para você cuidar bem aí do seu dinheiro e nessa semana nós vamos perguntar a você como é que estão as contas aí na sua casa. Tá tudo fácil, tá tranquilo? Tá precisando de um dinheiro extra? Hoje nós vamos falar sobre crédito consignado. Para isso, a gente veio até aqui conversar com o consultor financeiro, o Denilson Silva, vai nos explicar um pouco mais a respeito dessa modalidade. É uma modalidade de empréstimo, né? É fácil de ter um crédito consignado? Sim, Rubens. Quero agradecer a oportunidade, ao programa Na Ponta do Lápis. E o consignado é uma das modalidades que as instituições financeiras oferecem, né? É fácil. Existe uma margem para o consignado, que varia de acordo com o tipo de consignado, que nós temos o INSS, o público e o privado. Então vai variar a margem aí de acordo com o contrato feito com essas instituições. Mas qualquer pessoa pode ter o crédito consignado? Olha, como eu te falei, sendo um aposentado, um pensionista, ou a empresa tendo esse convênio de consignado, é só apresentar, isso daí normalmente é feita uma verbação junto com a empresa, existe um controle dessa porcentagem, muitas vezes eletrônico ou através de listagens, mas tendo a margem, não existe o porquê de não ter, né? Pelo contrário, é muito atrativo por causa das taxas. As taxas, então, são Sim. mais vantajosas do que um empréstimo tradicional. Exato. O porquê que as taxas são mais vantajosas? Como o leão vai lá e você já debita direto da folha, você não chega nem na sua mão a parte do leão, o consignado é a mesma coisa. O imposto de renda, você quer dizer? Isso, imposto de renda. Para deixar bem claro para todo mundo. Exato. O consignado é a mesma coisa. Existe esse contrato feito com as instituições, estando dentro da margem, a instituição debita do seu lerite e repassa ao banco. Ou seja, o banco tem a garantia do recebimento, né? Como eu te falei, diante das modalidades que existem, é uma delas, né? E por causa dessa segurança é que nós temos esse diferencial de taxa, tá? Isso que é uma outra peça importante desse quebra-cabeça. Quando a gente olha para as diversas modalidades que as instituições oferecem, né, uma delas, o cartão de crédito, o limite da conta ou o empréstimo pessoal, né, são taxas exorbitantes. Né? Por quê? Qual é a garantia que o banco tem? Ele te deu. Né? É claro que é feita uma análise em cima da sua renda, enfim, é feita uma análise. Porém, qual é a garantia? Ele não tem garantia, né? E isso faz as taxas ficarem bem mais altas. Diferente, por exemplo, de um financiamento de veículo, diferente de um financiamento imobiliário. A pessoa não conseguiu pagar, né? O que acontece? O banco vai lá e toma, né? Ele toma o veículo, toma a casa, ou seja, ele tem uma garantia, né? No consignado, ele não tem um bem para tirar, porém, ele tem a garantia que vai ser debitado lá na fonte, né? Ou seja, vai receber. Né? E agora me levantou uma dúvida. Se a pessoa, de repente, perde o emprego, qual é a garantia para o banco? No caso, tem que renegociar, o negócio tem que avisar a instituição? No caso do consignado público, né? Aliás, privado. A pessoa foi mandada embora. Normalmente tem a cláusula que é retido 30% de sua verba rescisória. Embora exista essa possibilidade, mas 30% vai estar destinado a amortizar o contrato. Da própria verba rescisória. Exato. Por ser um desconto na folha de pagamento, existe algum limite no valor a ser creditado ou no valor a ser debitado nas parcelas? Existe sim, existe. Como eu comentei, normalmente isso daí vai estar numa média de 30% a 40% da renda dele. Né? Isso daí é exatamente para não endividar a pessoa, né? Então tenta preservar, assumindo uma parcela que não ultrapasse esse valor, ou essa porcentagem. Essa porcentagem também é mais ou menos a mesma de um crédito imobiliário, por exemplo. Sim, sim. A pessoa ela pode ter duas
coisas dessa? Por exemplo, ela já tem lá um financiamento, tem essa dívida do financiamento que corresponde, vamos dizer, a 30%, 35% mensalmente da sua renda. Ela pode ter também um crédito consignado? Sim, ela pode ter o crédito consignado. Junto com o imobiliário? Pode. Isso daí não, uma coisa não vai anular a outra, tá? E lembrando que uma da característica também do consignado, amanhã ou depois, ela precisa diminuir. A parcela começou a ficar pesado. O consignado, a hora que você olha para o INSS, é a longo prazo. Então, de repente, ela pode alongar esse empréstimo para ter parcelas menores e assim dar um conforto no pagamento. Então, se torna bem interessante essa modalidade. Essa modalidade é interessante, então, para as duas partes, né? Tanto para as pessoas como para as instituições financeiras. Exatamente. Mas onde que é melhor para a pessoa poder buscar esse crédito? Num banco tradicional, num banco digital, numa cooperativa de crédito? Existe outra instituição que possa oferecer esse serviço? Olha, nas três modalidades ela vai conseguir tomar um empréstimo, né? Eu creio que no digital não. Tá? No digital ele não vai conseguir, porque isso aí é um contrato feito entre bancos. Tá? Então, eu creio que no digital não vai conseguir. Porém, ele consegue tomar, vai ter a livre negociação de taxas. Tá? As cooperativas em si têm uma taxa muito interessante mesmo. E é só nos procurar os nossos gerentes, e que nós vamos estar passando questão de prazo, questão de taxas, né, e submetendo isso. O prazo também varia conforme o valor. Existe um limite de valor ou é caso a caso? O valor é em cima da renda da pessoa, né? Como eu te falei, as parcelas nunca podem ultrapassar 30% 30% ou 40%, depende do tipo de consignado. Então, desde que não ultrapasse isso daí, ela pode tomar. Mas e o prazo? Existe um limite? O prazo normalmente vai estar entre 60 a 120 meses, como eu te falei. Depende do tipo do consignado, né? Se é um consignado público, se é o privado, o INSS, que é 84 meses. Então, tudo depende da negociação de prazos. E quando acontece esse tipo de empréstimo consignado, a pessoa ela precisa declarar, por exemplo, aonde ela vai utilizar esse valor? Ou simplesmente, eu preciso de um valor X para cuidar da minha vida? Sim. Ou ela precisa dar esclarecimentos para a instituição? Não existe a necessidade de dar investimento. Estou querendo investir no meu próprio negócio. Não, normalmente, o que é interessante do consignado? Pelo fato das taxas e por ter um limite maior de pagamento, de repente ele pega para utilização na construção, reforma, ou mesmo se precisa de um valor para compra que vai caber dentro desses 30%, ele pode estar utilizando de um imóvel, de um veículo, aí ele vai usar porque ele precisar, né? São opções que a pessoa tem na hora que está precisando de um dinheiro extra. Exatamente. Muito bem, Denilson Silva, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui no quadro Na Ponta do Lápis. Obrigado por nos esclarecer tantas dúvidas. Obrigado você, Rubens. Precisando, estamos aí. Valeu, este é o Denilson, nosso consultor financeiro, parceiro aqui do quadro Na Ponta do Lápis, que volta na próxima semana com mais dicas e informações para você. Grande abraço, até lá, tchau.